Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A sombra no cemitério. Meu nome é José Antônio, mas todo mundo me chama de Seu Zé. Há mais de 40 anos cuido do cemitério da cidade. Não é um trabalho fácil, mas é o que me sustenta e me dá um propósito. A vila onde moro é pequena, o cemitério fica nos fundos da cidade, escondido entre árvores e arbustos. O lugar sempre foi calmo, quase sempre vazio, exceto nos dias de visitação. Já passei por coisas estranhas nesse cemitério, mas o que aconteceu naquela noite, aquilo foi além de tudo o que eu já havia vivenciado. O tipo de coisa que faz você questionar sua sanidade, seu lugar no mundo, até o que é real. Tenho que contar essa história, porque sei que ninguém mais acreditaria, mas você vai ouvir tudo. E espero que, ao ouvir, entenda porque meu coração acelera até hoje quando a noite cai. Era uma noite escura de outono, e eu estava no meu posto, como sempre. O vento estava forte, e as folhas secas dançavam pelo cemitério. O cheiro da terra molhada e das flores esquecidas no chão preenchia o ar. Não era uma noite comum, algo me dizia que o destino estava prestes a me apresentar uma verdade que eu não queria ver. Passei o dia fazendo o que sempre faço, cuidando do terreno, limpando algumas lápides, cortando a grama. Eu sabia que ia ser uma noite tranquila. Pelo menos, era o que eu pensava. Mas quando a escuridão finalmente caiu, a atmosfera mudou. O silêncio foi mais profundo, mais carregado. Senti uma presença, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Já era tarde quando vi pela primeira vez. Era um homem. Ele surgiu como uma sombra entre as lápides, movendo-se lentamente. Estava todo vestido de preto, com um chapéu alto que cobria parcialmente seu rosto. Mesmo de longe, pude perceber que ele não parecia normal. Seu andar era suave, sem fazer som algum, como se seus pés não tocassem o chão. Como se ele estivesse flutuando. A princípio, pensei que fosse algum visitante perdido, alguém que veio prestar homenagens de madrugada, coisa que já vi algumas vezes. Porém, algo em sua postura não parecia certo. O homem estava muito calmo, como se nada o incomodasse, como se a solidão daquele lugar fosse o único lar que ele conhecia. Fiquei observando a figura de longe, com uma sensação crescente de desconforto. Quando ele passou pela primeira fileira de túmulos, ele parou, olhou para uma lápide, sem se mover, sem expressar qualquer emoção. Eu não conseguia ver seu rosto direito, mas o chapéu projetava uma sombra que cobria completamente sua face. A curiosidade me dominou e, sem pensar muito, decidi ir até ele. Talvez fosse algum parente de um dos mortos ali. Quem sabe ele estava apenas visitando o túmulo de alguém querido. Aproximei-me lentamente, o coração batendo forte. Quando cheguei perto o suficiente para falar com ele, meu instinto me alertou, algo estava errado. O homem não me notou. Ele não moveu um músculo. Continuei avançando, mais perto. Quando finalmente estive a poucos metros dele, me preparei para cumprimentá-lo. Senhor, está tudo bem? Perguntei, tentando não demonstrar o medo que estava crescendo dentro de mim. Foi aí que o homem se virou lentamente, mas de forma tão estranha que eu quase não percebi. Ele virou a cabeça como se estivesse se esforçando para se mover. O olhar que encontrei não era humano. Não havia vida nos seus olhos. Eles estavam completamente brancos, vazios, sem pupilas. E então, no instante em que nossos olhos se encontraram, uma onda de gelo percorreu minha espinha. Ele abriu a boca, mas não emitiu som algum. Apenas um silêncio mortal. E então, sem que eu soubesse como, comecei a me afastar, involuntariamente, como se meus pés não quisessem mais andar na direção dele. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando para trás. E o homem, ou o que quer que fosse, começou a se mover também. Mas de uma maneira ainda mais estranha. Ele parecia deslizar sobre o solo, não movendo os pés, apenas se aproximando de mim de forma fluida e sobrenatural. O medo tomou conta de mim.
A única coisa que consegui fazer foi correr. Corri sem pensar, sem saber para onde estava indo, até chegar à minha casa, no canto do cemitério. Quando entrei e tranquei a porta, olhei pela janela para ver se ele ainda estava lá. E ele estava. Ele estava em pé, parado na mesma posição, olhando fixamente para a janela, como se soubesse que eu estava ali, observando. Não havia expressão no seu rosto. Seus olhos vazios pareciam penetrar na minha alma. Eu sabia que não estava mais seguro. Eu passei a noite inteira acordado, sem coragem de sair de casa. O que quer que fosse aquele homem, ele sabia que eu o vi, e sabia que eu não poderia ignorá-lo. Na manhã seguinte, fui até o cemitério, decidido a entender o que havia acontecido. Fui até o local onde o homem estava parado. A lápide estava intacta, mas o nome nela, eu não acreditava no que estava vendo. Era o meu nome, José Antônio Ferreira, de 1949 a 2001. Eu soube, naquele momento, que o homem que havia me observado não era um simples visitante. Ele era uma sombra, uma presença de algo que não estava mais entre os vivos. E o mais assustador de tudo, ele estava me esperando. Eu não voltei para o cemitério depois daquela noite. Nunca mais. Nem mesmo o vigia que me substituiu viu o homem. Ele nunca mais apareceu. Mas eu sei o que vi. Sei o que aconteceu. E, até hoje, todas as noites, eu vejo seus olhos brancos, me esperando na escuridão. Eu não sei o que ele queria, mas eu sei que ele ainda está lá, entre as lápides. E, por mais que eu tente fugir, ele sempre vai voltar. A última entrega da noite. Meu nome é Rafael, mas todo mundo me chama de Rafa. Tenho 28 anos e trabalho como entregador de fast food há pouco mais de 2 anos. A rotina não é fácil, mas é o que paga as contas. Em uma cidade como essa, onde cada esquina tem uma lanchonete ou um bar, o trabalho nunca falta. Minha jornada começa às 6 da tarde e vai até de madrugada. Conheço praticamente todos os bairros, ruas e becos. Sei quais clientes dão gorjeta, quais tentam te enrolar e aqueles que preferem não abrir a porta de jeito nenhum, apenas esperando você ir embora para depois reclamar no aplicativo. Naquela noite, como em tantas outras, eu estava rodando os bairros mais afastados do centro. Era por volta das 11h30 quando meu celular vibrou com uma nova entrega. Pedido 237, combo cheeseburger, batata grande e refrigerante. A localização me chamou a atenção. Era para uma casa isolada no final de um bairro que eu raramente ia. O nome da rua não me era estranho, mas eu não lembrava de ter feito entregas ali antes. Aceitei o pedido. R$ 12 de taxa de entrega. Nada mal para o final do expediente. O lugar não ficava tão longe, e eu imaginei que seria minha última corrida da noite. Peguei o lanche e segui o GPS até a tal rua. Quando cheguei, percebi que o caminho era muito mais deserto do que eu esperava. As luzes da rua estavam fracas, algumas nem funcionavam. Casas velhas e abandonadas ocupavam boa parte da vizinhança. Conferi o número da casa. 243. O portão era antigo, de ferro enferrujado. A casa era grande, parecia ter sido bonita um dia, mas agora estava desgastada pelo tempo. As janelas tinham cortinas pesadas, quase como se estivessem tentando esconder alguma coisa lá dentro. Bati no portão. Boa noite, entrega do fast food. Minha voz ecoou pela rua silenciosa. Nada. Esperei alguns segundos e toquei a campainha. Não ouvi som algum. Parecia que estava quebrada. Senhor, é do aplicativo. Tentei de novo. Foi quando percebi que a porta da casa estava entreaberta. Uma fresta pequena, mas suficiente para enxergar uma luz fraca saindo de dentro. Fiquei parado, olhando, esperando que alguém aparecesse. Olá! Dei mais um passo. Foi então que vi. Lá dentro, na escuridão do corredor, havia uma silhueta. A princípio, achei que era o dono da casa vindo pegar o lanche, mas algo estava estranho. A pessoa não se movia. Só estava ali, parada, me observando. A luz amarelada do corredor criava sombras distorcidas.
Eu conseguia ver o contorno do rosto, mas não os olhos. Engoli em seco. Senhor? A entrega. Tentei, de novo. A figura inclinou a cabeça devagar, como se estivesse curiosa ou tentando me enxergar melhor. Foi quando percebi que algo estava terrivelmente errado. A silhueta era alta, mas magra demais. Os braços pareciam longos, e a forma como ela se movia, mesmo que sutilmente, não era normal. Comecei a recuar, devagar, sem virar as costas. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Passos, vindos de dentro da casa. Virei rápido, mas não havia ninguém. A porta da frente agora estava completamente aberta. A luz fraca iluminava o corredor de um jeito fantasmagórico. Tudo em mim gritava para ir embora, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a curiosidade ou a sensação de que algo maior estava acontecendo. Foi então que a voz veio. Você trouxe o lanche? A voz era rouca, quase arranhada, e parecia vir do fundo da casa, de algum lugar escondido. Sim, está aqui. Respondi, hesitante, erguendo a sacola. O corredor estava vazio. A silhueta que eu tinha visto antes havia desaparecido. Dei mais um passo para trás. Pode deixar na porta, Rafael. Meu sangue gelou. O nome, eu não tinha dito meu nome. Como você sabe quem eu sou? Perguntei, a voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segundos depois, ouvi o som de algo caindo dentro da casa. Um barulho metálico, como se fosse uma bandeja ou uma panela batendo no chão. Eu não esperei para descobrir o que era. Larguei a sacola ali mesmo, corri para a moto e acelerei o mais rápido que pude. Quando cheguei a uma esquina mais iluminada, parei para respirar. Minhas mãos tremiam e eu sentia o suor escorrendo pela testa. Peguei o celular para registrar a entrega. O aplicativo ainda mostrava que eu estava no endereço, mas algo no mapa me fez congelar. A Rua 243 não existia mais. Ela havia sido demolida há mais de 10 anos, após um incêndio que destruiu as casas abandonadas. O aplicativo mostrava a entrega como pendente. No final das contas, eu nunca soube quem, ou o que, fez aquele pedido. Mas, desde aquela noite, eu nunca mais aceitei corridas para lugares que eu não conhecia. Plantão na madrugada. Meu nome é Henrique, sou policial há 7 anos. Trabalhar na polícia nunca foi um mar de rosas, mas sempre gostei do que faço. A rotina, as ocorrências, a adrenalina de não saber o que vai acontecer durante o plantão. Eu achava que já tinha visto de tudo. Até aquela noite. Era final de dezembro, plantão noturno. Minha escala começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. A cidade estava estranhamente silenciosa. O rádio quase não apitava, e meu parceiro da noite, o sargento Carvalho, cochilava no banco do passageiro. Se essa calmaria continuar, dá até para ver o nascer do sol em paz. Comentei, batendo os dedos no volante. Ele resmungou, ajeitando o boné sobre o rosto. Não fala isso, Henrique. A última vez que você disse isso, passamos a madrugada inteira no hospital com aquele assalto. Ele tinha razão. Parecia que, quando a gente comemorava o silêncio, alguma coisa estranha sempre acontecia. E aconteceu. O rádio apitou, e a voz da central soou, meio abafada. Viatura 12. Recebemos um chamado do bairro Jardim Esperança. A senhora do 228 relatou os sons estranhos vindos da casa ao lado. Endereço confirmado. Jardim Esperança, um dos bairros mais afastados da cidade. Era uma área cheia de casas antigas, ruas de paralelepípedo, honestamente, com pouca iluminação. Carvalho se espreguiçou e ajeitou o cinto. Lá vamos nós. Acelerei na direção do bairro, enquanto ele conferia no tablet os detalhes do chamado. Quem ligou foi a dona Cida. Ela disse que escutou barulhos de gritos. Só que, ele parou, franzindo a testa. Só que o quê? Essa casa ao lado está registrada como abandonada há mais de 15 anos. Fiz uma careta. Vai ver, tem alguém morando lá sem a prefeitura saber. Gente invadindo casa velha não é novidade.
Seguimos em silêncio até chegar ao Jardim Esperança. A viatura balançava nas ruas irregulares, e as luzes fracas dos postes criavam sombras deformadas nas calçadas. Estacionamos em frente ao número 228. Dona Cida, uma senhora de idade com um lenço enrolado nos cabelos, apareceu na varanda. Boa noite, senhores. Eu juro que ouvi. Não foi coisa da minha cabeça. A senhora ouviu o quê, exatamente? Perguntei, descendo do carro. Gritos. Primeiro achei que fosse briga, mas não parecia normal. O que quer dizer com não parecia normal? Carvalho perguntou. Ela apertou as mãos no avental. Era como se alguém estivesse chorando. Não de tristeza, mas de dor. Carvalho e eu trocamos um olhar. Agradecemos a senhora e seguimos até a casa ao lado. O portão rangeu quando empurrei. A fachada estava maltratada. As janelas tinham tábuas pregadas de forma irregular. O jardim da frente era apenas mato alto. Tentei acender a lanterna, mas a luz piscava, fraca. Acho que vamos precisar entrar, murmurei. Ótimo. Só o que faltava. Carvalho respondeu, sacando a arma. A porta da frente estava destrancada. Empurrei devagar e senti o ar gelado vindo lá de dentro. A casa cheirava a mofo. O papel de parede estava descascado, e o assoalho rangia a cada passo. Polícia! Tem alguém aí? Minha voz ecoou. Nada. A casa era dividida em um longo corredor com portas dos dois lados. No fim dele, uma escada levava ao andar superior. Subimos devagar. Carvalho ia à frente, lanterna tremendo em sua mão. Ouviu isso? Ele parou de repente. Eu ouvi. Passos, no andar de cima. Subimos a escada, cada degrau rangendo sob nossos pés. Ao chegar ao segundo andar, paramos diante de uma porta entreaberta. A luz do corredor mal iluminava o interior. Carvalho entrou primeiro, e eu o segui logo atrás. O quarto estava vazio. Mas no centro do chão, havia uma marca. Uma grande mancha escura, que parecia ter se impregnado na madeira. Henrique, isso parece. Sangue. Completei, olhando em volta. Não havia móveis. Apenas aquela mancha. E então ouvimos. Um sussurro. Me ajuda. Carvalho girou rápido, lanterna tremendo. Quem tá aí? Apareça. O sussurro continuava, mas não havia ninguém. Até que, de repente, a porta se fechou sozinha com um estrondo. Bora, Henrique. Agora. Descemos as escadas quase tropeçando. Quando saímos para o quintal, a viatura parecia um refúgio. Dona Cida nos olhava da varanda, com um olhar preocupado. Eu avisei. Ninguém mora ali desde que aquele rapaz desapareceu há anos. Nunca mais voltamos àquela casa. E, até hoje, eu não passo por aquela rua depois do pôr do sol. O eco da construção. Meu nome é Ricardo. Tenho 34 anos e trabalho como segurança patrimonial. Não é o trabalho mais emocionante do mundo, mas paga as contas. A maioria dos meus turnos é tranquila. Eu passo a maior parte do tempo sentado em uma guarita, observando câmeras que raramente capturam algo mais interessante que um gato ou uma sacola de plástico voando. Mas há uma história que nunca contei para ninguém. Ela ainda me persegue. Às vezes, nas noites mais silenciosas, sinto aquele mesmo arrepio nas costas, como se ainda estivesse lá. Era outubro, e eu tinha acabado de começar em um novo contrato. A empresa de segurança para a qual eu trabalho me designou para vigiar uma construção abandonada no subúrbio da cidade. Não era um prédio novo sendo erguido, mas sim um edifício que nunca foi terminado. Deveria ser um complexo de escritórios, mas a construtora faliu antes que pudessem concluir o projeto. A estrutura ficou parada, esquecida, um esqueleto de concreto contra o céu. A princípio, não vi problema nenhum. Era um trabalho fácil, fazer rondas de hora em hora, garantir que ninguém entrasse para vandalizar ou se machucar. Eu pensei que seriam daqueles turnos em que a maior ameaça era o tédio. Na primeira noite, tudo estava normal. O lugar tinha aquele cheiro típico de mofo,
e o vento fazia um barulho estranho quando passava pelas janelas sem vidro. Caminhei pelo andar térreo com a lanterna em mãos, ouvindo apenas o som das minhas botas batendo contra o concreto. A segunda noite foi diferente. Comecei a ouvir coisas, barulhos que não pareciam naturais. Passos, mas não os meus. Às vezes, vinham de cima, no segundo ou terceiro andar, áreas que eu sabia que estavam vazias. Eu subia as escadas, lentamente, apenas para encontrar tudo do mesmo jeito. Nenhuma pegada na poeira acumulada, nenhuma explicação. No quarto dia, durante uma das rondas, encontrei algo que não deveria estar lá. Havia uma cadeira de madeira no meio de uma das salas do térreo. Eu tinha certeza de que não estava ali nas noites anteriores. Ela estava posicionada bem no centro, voltada para a porta. Fiquei parado, encarando a cadeira, esperando que minha mente criasse alguma explicação razoável. Talvez eu não tivesse notado antes. Mas aquilo não fazia sentido. Não toquei na cadeira. Apenas terminei minha ronda e voltei para a guarita. Fiquei acordado até o amanhecer, atento às câmeras, mas nada se moveu. Na noite seguinte, a cadeira estava lá de novo, mas, dessa vez, no segundo andar. Foi quando comecei a questionar se alguém estava invadindo o local só para me assustar. Mas por quê? Não fazia sentido. Decidi fazer algo que talvez não devesse ter feito. Levei uma trena no turno seguinte. Me ocorreu a ideia de medir a sala, conferir se havia alguma passagem escondida ou um vão nas paredes. Passei horas medindo, anotando, batendo na superfície do concreto. Tudo parecia sólido, sem mistério. Até que ouvi um riso abafado. Não era o eco do prédio, nem o som do vento. Era algo próximo. Parecia vir do andar de cima. Larguei a trena no chão e subi devagar, lanterna tremendo na minha mão. Quando cheguei ao terceiro andar, vi a cadeira. E, ao lado dela, havia pegadas. Não eram normais. Não pareciam marcas de botas, mas sim descalças. E pequenas, como se fossem de uma criança. Me aproximei devagar, iluminando as pegadas. Elas iam até a parede e desapareciam. Como se a criança tivesse simplesmente atravessado o concreto. Meu instinto gritava para eu sair de lá. E eu obedeci. Desci as escadas em passos apressados, quase tropeçando. Na guarita, tentei convencer a mim mesmo de que era só minha mente pregando peças. Mas, nas noites seguintes, as pegadas continuaram aparecendo. Às vezes, vinham acompanhadas daquele riso abafado, distante, que ecoava pelo edifício vazio. Na 10ª noite, eu não suportava mais. Avisei meu supervisor que queria ser transferido. Inventei uma desculpa qualquer sobre o lugar ser inseguro, que a estrutura parecia instável. Eles concordaram sem questionar muito, e fui designado para outro local. Nunca voltei àquela construção. Meses depois, ouvi dizer que outros seguranças se recusaram a trabalhar lá. Um deles largou o emprego sem nem dar aviso. Eu não sei o que havia naquele prédio. Talvez nunca descubra. Mas uma coisa eu sei: há lugares que não querem ser vigiados. E, quando o silêncio é quebrado por algo que não conseguimos ver, o melhor que podemos fazer é ouvir e ir embora enquanto ainda há tempo. O chamado na fazenda. Meu nome é João, e eu sou fazendeiro há mais de 40 anos. Nasci e cresci no campo, em uma propriedade que pertenceu ao meu pai e ao meu avô antes dele. A vida aqui sempre foi pacata, do tipo que a cidade grande não entende. O trabalho nunca acaba, mas eu nunca reclamei. Tem algo de satisfatório em ver o resultado do próprio suor. Minha fazenda fica a alguns quilômetros de um vilarejo pequeno, quase no fim da estrada de terra. Eu sempre gostei desse isolamento. O silêncio do campo é diferente, é profundo, mas não vazio. Há sempre o som das cigarras, do vento nas folhas, do gado ao longe. Foi por isso que, quando o silêncio mudou, eu percebi. Tudo começou no inverno do ano passado. Eu estava cuidando das cercas no final da propriedade, perto do matagal que separa minha terra das terras abandonadas do vizinho. Ninguém vive naquela fazenda há anos,
desde que o antigo dono desapareceu. Estava tudo tranquilo até o fim da tarde, quando o sol começou a se pôr. Eu estava recolhendo as ferramentas quando ouvi um chamado. João! O som veio do mato. Fiquei parado, escutando, tentando entender de onde vinha. O curioso é que não era um grito, nem um sussurro. Parecia uma voz familiar, mas não consegui identificar. Olhei ao redor, mas não vi nada. Deve ter sido coisa da minha cabeça, pensei, e continuei andando de volta para casa. Naquela noite, quando fui fechar o galpão, vi algo que me fez congelar por alguns segundos. As pegadas na terra eram frescas, como se alguém tivesse caminhado do mato até o galpão. Pegadas descalças. Pensei em chamar alguém do vilarejo, mas o orgulho falou mais alto. No dia seguinte, fui até a área do mato, armado com uma espingarda antiga que tinha herdado do meu pai. Passei boa parte da manhã procurando, mas não encontrei nada. Foi só à tarde, quando estava voltando, que vi uma figura, parada, de costas, bem no meio da plantação de milho. Ela estava a uns 50 metros de mim, imóvel. Ei, quem tá aí? Eu gritei. Ela não respondeu. Dei 2 passos à frente, e a figura começou a andar devagar, em direção ao mato. Quando corri atrás, ela já tinha sumido entre as árvores. Naquela noite, o gado estava inquieto. Os cachorros não paravam de latir, olhando fixamente para o escuro além da cerca. O chamado voltou. Dessa vez, mais próximo. João, volta. A voz parecia a da minha mãe. Mas isso não fazia sentido. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. O coração bateu acelerado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na varanda com a espingarda, olhando para o mato, esperando que qualquer coisa aparecesse. Mas nada veio. Os dias seguintes foram piores. Os animais começaram a morrer. Primeiro foi uma vaca, depois 2 galinhas. Não tinha marcas de ataque, apenas mortos, sem explicação. No 5º dia, decidi ir até o vilarejo e contar ao padre. Ele ouviu com atenção. Depois que terminei, ficou em silêncio por um tempo. João, tem coisas que a gente não entende. Essa terra, você sabe, já viu coisa demais. O padre aceitou ir até a fazenda para rezar. Ele andou por toda a propriedade, borrifando água benta, fazendo suas orações em voz baixa. Quando chegamos perto do mato, ele parou. Ficou olhando fixamente para as árvores, como se estivesse ouvindo algo. João, não vá mais para esse lado da fazenda. Eu perguntei por quê, mas ele apenas disse que algumas coisas não devem ser perturbadas. Desde aquele dia, não me aproximei mais do mato. Mas, de vez em quando, ainda ouço o chamado. E eu sei que, um dia, terei que responder. A estrada que sumiu. Meu nome é Antônio, mas o pessoal aqui na vila me chama de seu Tônio. Tenho 67 anos e moro em uma casinha simples, na beira de uma estrada velha, lá pros lados do interior de Minas Gerais. A vida aqui é pacata, sabe? Acordo cedo, tomo meu café na varanda e passo o dia cuidando da minha horta. De vez em quando, recebo a visita dos netos, mas a maior parte do tempo é só eu e meu cachorro, Bento. Não que eu me incomode. Aprendi a gostar do silêncio depois que minha esposa se foi. Mas de uns anos pra cá, o silêncio daqui ficou diferente. Mais pesado, eu diria. Como se tivesse alguma coisa rondando por aqui. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração. Na minha época, o medo era de gente viva mesmo. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo uns anos atrás. E até hoje me pego pensando se foi coisa da minha cabeça ou se tem algo naquela estrada que não devia estar lá. Era uma noite fria de agosto. Eu tinha ido até a cidade vizinha comprar umas ferramentas. A viagem de volta era tranquila, só mato e estrada, o tipo de caminho que conheço de olhos fechados. Bento estava comigo, dormindo no banco do carona, e eu ouvia uma daquelas rádios que só pegam música sertaneja antiga. A lua estava alta, iluminando o asfalto rachado. Eu dirigia devagar, sem pressa de chegar em casa. Mas então, aconteceu. Primeiro foi o rádio que chiou.
A música sumiu, e o barulho que veio depois parecia uma voz. Não deu para entender o que dizia, mas me fez arrepiar na hora. Desliguei o rádio. Foi aí que notei. A estrada tinha mudado. As árvores nas margens não eram mais as mesmas, e eu juro que o asfalto estava diferente, como se eu tivesse pego um caminho que nunca vi na vida. Só que eu sabia, eu não tinha virado em lugar nenhum. Bento, que até então dormia tranquilo, levantou as orelhas. Ele começou a rosnar, baixo, como se tivesse sentido alguma coisa. O que foi, Bento? Perguntei, tentando parecer calmo. Mas o bicho continuava, olhando fixo pro meio do mato. Foi então que eu vi, no acostamento, um homem. Ele estava parado, de costas, usando um terno escuro e um chapéu que cobria metade do rosto. Eu pisei no freio. Boa noite. Gritei pela janela, mas o sujeito não se mexeu. O silêncio tomou conta. Eu não devia ter descido, mas eu desci. A luz dos faróis iluminava o asfalto úmido, e eu caminhei devagar até onde o homem estava. Tá tudo bem, senhor? Perguntei, tocando de leve no ombro dele. Quando ele virou, não tinha rosto. O chapéu caiu no chão, e o que vi por baixo era como se o rosto dele tivesse sido apagado. Não tinha boca, nariz ou olhos, só pele lisa, esticada. Eu corri, entrei no carro, bati a porta e pisei fundo no acelerador. Bento latia feito doido, e quando olhei pelo retrovisor, o homem estava no meio da estrada, cada vez mais longe, mas eu juro que ele se virou para me olhar. A estrada continuou estranha por mais alguns minutos. Eu dirigia sem parar, coração disparado, mas de repente, tudo voltou ao normal. As árvores, o asfalto, até o rádio pegou de novo. Cheguei em casa naquela noite, mas não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, com a espingarda encostada na parede, só esperando o sol nascer. Desde aquele dia, eu evito sair à noite. De vez em quando, alguém aqui da vila conta que viu um homem de chapéu na estrada, mas eu não digo nada. Só escuto, e torço para que ele não volte a aparecer na minha porta.